Líder, você está com dificuldade de entender o seu liderado? E o que é esse tal de comportamento humano? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre comportamento humano e de uma forma didática, fique comigo, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, eu sou Lara Matos, especialista em liderança, e hoje eu trago para você um assunto que é extremamente complexo, abrangente, mas que eu vou trazer um pedacinho dele e que vale a pena porque é muito interessante, chamado comportamento humano. O que eu quero trazer para você, líder, é como entender o comportamento do seu liderado, ainda que você não concorde com ele, entendeu? Então vamos lá. Há muito tempo atrás, a época da Revolução Industrial, pessoas pensavam que os funcionários trabalhavam somente em troca de salário, de dinheiro. Havia até um nome para isso, que era Homo economicus. Porém, com o passar do tempo, com a evolução da história e da sociedade, eles verificaram que o homem não é meramente econômico, o homem é complexo. E o que significa essa denominação? São muitas as variáveis que motivam as pessoas, daí a complexidade. Ou seja, nós somos motivados por outras variáveis que não somente por uma só, que à época julgavam ser dinheiro. Inclusive, Maslow, um psicólogo muito famoso, traz a teoria da hierarquia das necessidades humanas, onde ele dizia nessa teoria que as nossas necessidades humanas, elas têm uma ordem hierárquica da menos importante para a mais importante. Ou seja, à medida que o homem ele vai atendendo a uma necessidade, a uma determinada necessidade, ele desenvolve outras necessidades. E é o que o motiva à ação. E à medida que ele atende essa nova necessidade, ele precisa ser motivado a uma outra necessidade, para que de fato ele seja motivado à ação e assim sucessivamente. Embora seja uma teoria muito criticada, eu gosto muito dessa teoria porque eu já me vi nessa situação. Então, diante disso, para fins didáticos, eu vou pegar você como um exemplo para entendermos o que é o comportamento humano. Eu vou dividi-lo em três partes. Uma primeira parte são 50% e eu vou dizer que é a sua biologia, ou seja, o que dita o seu comportamento, 50% vem da sua biologia, de fatores internos. Então, como eu disse, a sua biologia, a sua genética, a sua emocionalidade, história pessoal, a sua cultura. A outra parte, ou seja, os outros 50%, nós vamos dividir em duas partes, sendo 25% cada uma delas. Uma outra parte de 25%, eu vou dizer que é relacionada à sua conduta, a como você se porta, a como você aprende em determinado período de tempo. Eu vou chamar aqui a sua curva de aprendizagem, a como você se manifesta a novos conhecimentos em determinado período de tempo. E por fim, as outras 25%, a última parte, eu vou dizer que está relacionado aos aspectos externos, ao ambiente. Inclusive, um famoso escritor, consultor, palestrante já disse uma vez que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Diante disso, o que eu gostaria que você concluísse? O sujeito, a pessoa, o indivíduo, como você queira chamar, ele influencia o entorno, mas ele também é influenciado por esse entorno. Ou seja, nós podemos construir ou destruir o ambiente, dependendo da nossa conduta, dependendo das variáveis desse ambiente que nos influenciam e de como nós, através da nossa biologia, da nossa história, da nossa genética, influenciamos esse ambiente. Quando você, líder, passa a entender que o seu liderado é uma composição de ambiente, de aspectos internos, fatores intrínsecos que são meramente deles, como a biologia, a genética, e também da sua relação com o ambiente, que se manifesta através de conduta
e da curva de aprendizagem perante as coisas novas da vida, você passa a entender determinados comportamentos e, como eu falei lá no início do vídeo, mesmo que você não concorde, entender e concordar são duas coisas muito diferentes. O que nós precisamos entender é que, diante dessa informação, dessa explicação que eu passei para você, existe uma condição que é: nós somos o agente de transformação. Nós somos agentes de mudança. Então, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos comportamentos, nós mudamos o ambiente, ao mesmo tempo que nós também somos mudados por ele. Ou seja, nós somos o sujeito da nossa própria história. E como eu sempre trago para você no final do vídeo uma aplicabilidade, eu gostaria que você ficasse comigo para ouvir o que eu tenho para dizer. Busque um liderado seu ou mesmo uma pessoa que trabalhe com você e tente trabalhar com ele essa tríade, ou seja, essas três partes que o compõem. Em primeiro lugar, vamos para aqueles 50% da biologia, da história, da cultura. Pergunte para essa pessoa como que ela viveu, o que ela fazia, como é que era o ambiente da casa dela, do trabalho talvez antigo dela, a história pregressa. Claro, você vai criar uma contingência para tal, você não vai pegar essa pessoa e começar a fazer as perguntas de forma aleatória. Precisa haver uma combinação prévia, sem dúvida, mas entenda, quando eu te incito a essa ação, eu estou dizendo para você que você pode investigar uma história dessa pessoa para que você entenda a forma como ela pensa, a forma como ela age. E depois, você também pode perguntar como é que ela interpretava o ambiente que ela vivia e como é que ela interpreta o ambiente ao qual ela está inserida. Pergunte o que ela acha de determinadas coisas que podem ser comuns a vocês ou não necessariamente. Pergunte que grau de responsabilidade ela dá para as questões externas. Ela acha que as questões externas têm grande responsabilidade sobre as ações dela, ela traz mais isso para você. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais disso. E por fim, você precisa também investigar acerca de uma conduta dela, da curva de aprendizagem dela. E aí eu sugiro que você aplique uma atividade, solicite a ela uma atividade, estipule um prazo, que seja uma atividade inclusive desafiadora e observe quais as condutas dela para atingir esse prazo. Qual é a curva de aprendizagem, que nada mais é a equação entre o tempo que ela vai levar para atingir isso, para aprender sobre algo que seja desafiador, algo novo. Entenda, você não está testando as pessoas, você está justamente testando a você mesmo, ao seu olhar, a sua compreensão sobre o comportamento humano. E, é claro, nós trazemos aqui como foco o seu liderado. Se você acha que esse vídeo acrescentou para você no seu entendimento acerca de comportamento humano e, consequentemente, de liderança e autoliderança, eu te convido a nos acompanhar. Acione o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que chegam semanalmente a esse canal. Sendo assim, eu também sugiro que você nos acompanhe no Telegram. Lara Matos é o nosso canal onde diariamente eu coloco algumas pílulas de conhecimento, alguns insights naquele canal para que você não esqueça da importância que é ser líder e do exercício da liderança de forma efetiva que busque o desenvolvimento das pessoas. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.